Olá, estudantes! Sou a professora Luana Jensen, de Língua Portuguesa. Ei, bonitos! Hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje vamos nos aprofundar em um assunto essencial para a interpretação e produção de textos. Interpretar texto com o auxílio de material gráfico diverso. Vamos lá? Ei, bonitos! Quem lembra da nossa conversa sobre gêneros textuais? Pois agora vamos continuar nosso bate-papo sobre textos. Em especial, sobre alguns gêneros textuais que exploram bastante os recursos visuais e destacam a linguagem não verbal, ou seja, a linguagem que não envolve a escrita ou a fala, assim como as placas de trânsito que aparecem na telinha de vocês e são setas que indicam direções para alguém, vire à direita ou vire à esquerda. Mas também iremos interpretar os materiais gráficos que são compostos pela linguagem mista, ou seja, a linguagem que junta a palavra com a imagem, da mesma forma que aparece nas tiras e charges. Vejam a representação da tirinha com essa linguagem. O título da nossa tirinha é Mordomia e temos duas formigas conversando. Conheci alguém realmente de sucesso. É mesmo? Só come, passeia e descansa. Olha ele ali. Bonitos, percebam que no texto há palavras escritas e a ilustração de personagens, sons. Então, podemos dizer que a tirinha possui linguagem mista. Além disso, pela leitura do texto, percebemos que acontece uma conversa entre duas formigas e uma delas dá uma opinião sobre o estilo de vida de outro personagem, no caso, o gatinho que aparece dormindo. Na visão de uma delas, ele tem uma vida fácil, vive descansando. Vale mencionar, bonitos, que as formigas são conhecidas como insetos que trabalham muito e têm um estilo de vida bem diferente dos gatos. Por isso, o texto também possui certo humor. Agora, pergunto a vocês que têm gato em casa. É verdade que gato curte uma mordomia? Falar sobre bichano dá uma empolgação, né? Mas vamos retornar à nossa conversa sobre interpretar textos com material gráfico. Vai ser bem tranquila, igual ao descanso do gato. Você pode estar pensando, poxa, professora, mas eu não sei o que é material gráfico. Como eu vou saber interpretar? Bonitos, os materiais gráficos são representações artísticas. Então, eles são tudo que se relaciona aos processos de impressão artística, ou seja, da arte gráfica. Então, eles podem ser os desenhos nas histórias em quadrinhos, fotografias, pinturas, animações. Por isso, a tirinha que interpretamos, ainda há pouco, também é um material gráfico. Percebam que o sentido de material gráfico é bem amplo e devemos nos atentar a todos os elementos que compõem um texto, porque nas ilustrações, as expressões, posição de personagens e até mesmo a posição das palavras transmitem um significado. Acompanhe a propaganda. Super choque! O super choque, além de delicioso, é perfeito para quem precisa de agilidade e energia no dia a dia. Vejam que a bebida de chocolate é chamada Super Choque
E a palavra choque faz vocês lembrarem de quê? Isso mesmo, estudantes, remete ao chocolate, que é a base do produto apresentado. Por isso, há muitos pedaços de chocolate na propaganda. Mas o termo choque também pode fazer referência à energia, bonitos, pois existe o choque provocado pela corrente elétrica. Tomem cuidado com ele, viu? É muito perigoso. Fiquei até nervosa. Mas vamos pensar em boas energias, inclusive na energia dos personagens da propaganda. Percebam que o posicionamento do corpo deles alude à prática de esportes. E para praticar esportes, nosso corpo precisa de energia. Por isso, a propaganda demonstra todos esses elementos, pois pretende convencer o público de que o produto Super Choque oferece energia para quem o consome. Vamos agora a outro exemplo. Temos a ilustração: pequenas atitudes, grandes ações. A imagem representa a ação de ajudar uma pessoa idosa. Ao analisarmos as expressões dos personagens, seus movimentos e a posição na representação visual, identificamos que o menino está cedendo seu lugar dentro do ônibus, para que a senhora ocupe o mesmo lugar. A expressão da criança, por exemplo, aponta que ele está contente em ceder o lugar. E a posição dos pés da senhora transmite a ideia de que ela se movimenta. A atenção aos detalhes da imagem é importante, viu? Porque os gestos e as emoções demonstradas complementam a ideia de grandiosidade das ações que podem parecer pequenas no dia a dia. Bonitos, vamos agora analisar uma campanha de conscientização. Reforço da vacina bivalente para grupos prioritários. Só para quem já tomou 2 doses de vacinas monovalentes contra a Covid-19, independentemente das doses de reforço. Viram que além do texto escrito, temos a presença de 2 personagens. O primeiro, conhecido como Zé Gotinha, mascote do Ministério da Saúde, e uma mulher, neste caso, a atriz Beth Goulart. Notem que os dois inclinam seus braços direitos, lugar onde geralmente recebemos as vacinas. Não é verdade? Quem aí já tem alguma marca de vacina ou lembra da sua última? Olha, eu já tomei várias e não precisam ficar com medo. Afinal, é para cuidar da nossa saúde. Bom, voltando ao nosso texto, há nessa posição dos personagens um certo reforço para o leitor entender a importância da vacinação. Isso acontece porque a cena faz referência à ideia indicada na frase: reforço da vacina bivalente para grupos prioritários. Bonitos, agora que já vimos como os elementos gráficos ou visuais podem auxiliar no entendimento do texto, podemos exercitar. Vamos a uma questão modelo. Analise a fotografia e responda. Com base na divisão da fotografia e a fonte do texto, podemos dizer que ela: letra A, expõe as consequências das enchentes para o crescimento das árvores. Letra B, aponta os efeitos do desmatamento da Amazônia em uma determinada área. Letra C, faz uma comparação sobre o antes e depois do período de plantação. Ou letra D, apresenta a questão da seca em 2 períodos diferentes do ano. Bonitos, percebemos que a imagem não trata da consequência das enchentes, pois não há rio próximo. Além de que apenas uma parte do terreno está comprometida. Logo, descartamos a letra A.
Essa divisão no meio da imagem não estabelece uma comparação de antes e depois do período de plantação ou os efeitos da seca em períodos diferentes do ano, já que a fotografia foi tirada em 24 de agosto de 2019, um único momento. Portanto, as alternativas C e D também são descartadas. O solo do lado esquerdo, morto, seco, em relação ao direito, verde mais vivo, está exposto e com uma camada escura. Além disso, a referência abaixo da fotografia ajuda nessa leitura, já que o título, A Amazônia Queima, reforça a ideia que esse bioma tem sido devastado pelo fogo. E podemos identificar que uma área foi bem afetada. Reparem também que o verbo queima é utilizado no sentido real, ou seja, a floresta é consumida pelas chamas de maneira descontrolada. Por isso, a alternativa correta é a B, uma vez que a imagem retrata o desmatamento de uma área da Amazônia. Olha só, estudantes! Concluímos a nossa teoria. Então, é hora de praticar. Bom exercício para vocês! Fala, turma! Eu sou o Júnior Mar e a nossa dica de hoje é... Linguagem não verbal! Vamos falar de linguagem não verbal e eu quero saber quem é que está feliz aí! Você que está nos assistindo, vocês aqui, quando vão saindo de casa até a escola, vocês passam por muitas informações. Você passa por placas de padaria, placas de oficina, placas de igreja, são muitas informações. Quem aqui, nesse trajeto de casa até a escola, passa por semáforo, aquele sinal de trânsito? Quem aqui? Você aí também passa, não é? Pois é, nós temos lá algumas cores. O que é que significa o verde? Pode passar, né? Siga. E o que é que significa o vermelho? Pare, não fure o sinal. Fica aí, vai dar multa. Beleza. Mas eu esqueci de uma cor. Qual é ela? Tem o amarelo. Significa o quê? Atenção. O sinal já vai fechar. Não tem palavra alguma escrita, mas a mensagem foi muito bem expressa. Então, isso é linguagem não verbal. Pegou a nossa dica de hoje? Então agora... Brilha, garoto! E para não ter ciúme, eu vim ao outro quinto ano aqui na mesma escola, porque todo mundo entendeu o assunto. Então agora... Brilha, garoto! Bonitos, vamos responder a questão com a leitura da tirinha. Margarida na janela. Nosso enunciado pede. Na tirinha, podemos notar que a flor. Letra A. Sente alegria quando percebe a presença da borboleta. Letra B. Fica triste quando uma borboleta se aproxima. Letra C. Se sente sozinha durante toda a tirinha. Ou letra D. Fica alegre, mas não percebe a presença da borboleta. Agora, tempo na tela.
Bonitos, temos aqui apenas imagens, sem diálogo. Então, precisamos interpretar as feições da flor. Vejam que a Margarida se sente solitária e triste nos 2 primeiros quadrinhos, mudando da expressão apenas no último quadro, quando percebe a presença da borboleta bem próximo a ela. Assim, eliminamos a letra B, que afirma que a flor fica triste ao ver a borboleta, e também a letra C, já que afirmava que a flor ficou triste em toda a tirinha. Bonitos, ainda a flor muda de fisionomia ao ver a borboleta, por isso não pode ser a letra D. Com isso, vemos por meio da mudança da expressão da flor que ela ficou alegre com a chegada do inseto. E assim, a alternativa correta é a letra A de alegria. Estudantes, nosso próximo texto é uma publicidade. Nenhuma das máquinas já inventadas usa tão bem a energia humana como a bicicleta. Compre a sua, gaste energia e diminua a emissão de gases poluentes. O nosso enunciado pede. Segundo o texto, a principal vantagem da bicicleta sobre as outras máquinas inventadas é que ela: letra A, não é muito cara. Letra B, não gasta combustível. Letra C, não polui o meio ambiente. Ou letra D, mantém a energia humana. Tempo na tela para vocês. Bonitos, precisamos ler imagem e escrita. Na ilustração existe uma bicicleta no centro, um fundo verde natural desfocado e um ciclista na lateral, dando a ideia de que ele está em movimento, pedalando mesmo. Por isso, a imagem está desfocada. E nas frases? Nenhuma das máquinas já inventadas usa tão bem a energia humana como a bicicleta. E compre a sua, gaste energia e diminua a emissão de gases poluentes. Demonstram o objetivo da publicidade: convencer o leitor a comprar um produto que não prejudica o meio ambiente. Por isso, usa o fundo verde da natureza e utiliza como argumento que a bicicleta diminui a emissão de gases poluentes, sendo essa a principal vantagem mostrada pelo anunciante. Além desse benefício, também é alertado que entre as máquinas já inventadas, a bicicleta é a que melhor usa ou gasta a energia humana. Por isso, bonitos, a alternativa correta é a letra C de campeão. Bonitos, o texto base para a nossa última questão é uma campanha. Preservar para viver. O exemplo é a melhor lição. A escolha do caminho é de cada um,
mas as consequências são para todos. Nosso enunciado pede: os elementos gráficos da imagem influenciam no sentido da campanha. Por quê? Letra A. Dão destaque à FAI Faculdades e à Associação dos Amigos do Rio Uruguai de Itapiranga. Letra B. Unem as noções de vida e morte, com a representação de uma árvore em diferentes estados. Letra C. Negam a necessidade de práticas sustentáveis e preservação do planeta Terra. Ou letra D. Afirmam que não há possibilidade de reverter a destruição do meio ambiente. Tempo, bonitos! Bonitos, observem que nosso enunciado foi bem específico para observarmos os elementos gráficos, ou seja, visuais. Primeiro, não há uma menção com foco apenas na faculdade, o que já faz eliminar a letra A. Também não é possível comprovar uma negação das práticas sustentáveis, descartando a letra C. E por fim, o texto demonstra pela imagem da árvore a possibilidade de cuidarmos do meio ambiente, mudando hábitos, o que contraria a letra D. Assim, a imagem aponta para as noções de vida e morte, com uma árvore em 2 estados. Antes cheia de vida, com folhas verdes intactas. Depois, seca, com galhos sem folhas. Isso significa que os recursos naturais do planeta Terra poderão se esgotar caso os seres humanos não preservem o meio ambiente. Logo, nossa alternativa correta é a letra B, de bonitos. Estudantes, espero que vocês tenham aproveitado o encontro de hoje. Nos vemos no próximo Sexto Tempo.